A gente ama falar sobre sexo e, na roda de amigos, normalmente é o tema que mais está presente nos diálogos intermináveis de roda de bar. Ou não. Ou sim. Eu acho que é verdade. Olá, internautas, sejam bem-vindos ao 7º episódio da 2ª temporada do podcast Garoto da Internet. Meu nome é Gabriel Valentim, a cabeça pensante por trás do Garoto da Internet, a persona que eu criei para trazer mais comunicação e relacionamento entre mim e os meus contatos. Então, se você está escutando esse episódio, é porque você faz parte dela. Muito obrigado. Meu Instagram é Garoto da Internet e toda segunda-feira, 10 horas da manhã, nós temos novos episódios falando sobre assuntos diversos. Lembrando que agora, na 2ª temporada do podcast, eu criei um projeto visual bem legal lá pro YouTube, que eu chamo carinhosamente de Artcast. Então, se você quiser ouvir esse áudio e me ver fazendo colagens, é só esperar até quarta. Quero só ressaltar que esse podcast ainda é sobre histórias e conexões, e que a gente não tá tendo mais convidado aqui no podcast com motivos óbvios. Nem passou pela minha cabeça gravar à distância, porque é algo que não faz muito sentido pra mim, uma vez que eu valorizo o contato pessoal com o entrevistado, faz muita falta. E faz muito sentido também eu ter essa conexão pessoal, sabe? Então, gravar remotamente não é algo que eu irei trazer aqui, mas se você gosta desse formato, nós temos episódios com convidados na primeira temporada, então sinta-se à vontade de conhecer um pouco dos meus amigos e suas histórias. Como vocês viram no título desse episódio, nós iremos falar sobre sexo, então pode ser que novas pessoas cheguem até mim. Normalmente, a audiência ela sobe quando a gente trata desses temas, o que só comprova como a gente é interessado em temas que são um pouco mais tabus, para a sociedade. Recentemente eu li uma matéria que tinha a seguinte chamada: Internautas relatam aumento dos sonhos eróticos na quarentena. E nessa matéria ela falava muito sobre a libido, que é uma decorrência de inúmeros fatores de interação que a gente tem com o ambiente e que, como a gente está em isolamento social, o número de sonhos eróticos aumentou porque o nosso desejo de se relacionar sexualmente é algo que no momento ele tá mais latente dentro da gente. Mas e se a gente de fato pensar sobre, pode ser que isso esteja um pouco equivocado da parte dessa matéria. A quarentena, vocês acham que a quarentena deixou as pessoas mais insaciáveis? É algo a se pensar. Todo mundo passa por isso e a gente normalmente não fala sobre porque é algo tão pessoal e muitas vezes confuso. Ou porque você simplesmente não lembra do que sonhou, ou porque você simplesmente não se sente confortável de falar como foi seu sonho. Muitas vezes você sonha com pessoas próximas ou até familiares. Fazendo essa pesquisa sobre sonhos eróticos, eu vi que possui alguns tipos de sonhos que são bem frequentes, o que não normalmente comprova esse desejo de querer fazer isso com as pessoas, sabe? Sonhar que está transando é tão comum quanto escovar os dentes pela manhã. E foi pesquisando sobre o tema que eu encontrei coisas interessantes que eu irei falar nesse episódio. Os sonhos, eles são uma forma que o organismo encontra de limpar o cérebro de acúmulo de informações que a gente recebe pelo dia, sabe? Pelo longo do dia. Então, o que a gente sonha, muitas vezes, é uma maneira do nosso cérebro meio que chamar a nossa atenção sobre assuntos importantes ou que precisam ser superados, solucionados ou, de fato, mudado na gente, sabe? É durante a fase do REM, do sono, que é uma fase conhecida por ser aquela em que a gente onde os sonhos mais intensos acontecem. Normalmente é quando os nossos olhos se movimentam mais rápidos, porque a gente está totalmente desligado, É nesse momento do REM que os sonhos eróticos eles acontecem. O fato de ter esses sonhos eróticos, assim como eu disse anteriormente, não significa que a gente queira que aquilo aconteça, Que tudo que foi narrado no nosso sonho pra gente seja algo que a gente deseja, mas significa que a gente quer ter acesso a certas sensações que a gente conseguiu explorar no sonho, sabe? E como aquilo interferiu no nosso corpo. Eu mesmo tenho muitos sonhos eróticos com bastante frequência e fazendo essa pesquisa eu descobri que, assim como às vezes a gente sonha com situações aleatórias que fazem a gente pesquisar o significado, sabe, na internet, os sonhos eróticos eles também podem trazer essa intenção. Dependendo de quem você sonha, de como foi esse sonho e aonde ele foi, ele pode falar muito sobre sentimentos e sobre como a gente não consegue perceber fatores na gente que são importantes
importantes quando a gente tá acordado, sabe? Simplesmente por ter muitos estímulos visuais e a gente não inconscientemente pensar muito na gente como um corpo no espaço. Existem até pesquisas que mostram que os homens e as mulheres sonham na mesma frequência, no caso na mesma quantidade, sabe? Mas que existem características diferentes para cada gênero, o que eu achei muito interessante. Nos sonhos eróticos femininos, por exemplo, a relação com pessoas conhecidas costuma ser mais frequente. Então, a maioria das mulheres, elas sonham com ex-parceiros sexuais, com celebridades, com pessoas que já tá presente no imaginário delas, né? Tipo, figuras visuais já que a cabeça já conheceu, já viu, o olho já correu por essas pessoas, então vamos dizer assim que são pessoas conhecidas. Enquanto os homens, eles têm sonhos eróticos com pessoas que eles nunca viram, pessoas desconhecidas, novos rostos. Então, é uma característica que eu achei bem interessante trazer aqui sobre isso. Em tempos de pandemia, a imaginação e a masturbação são as principais armas, podemos dizer assim, na hora do sexo, né? Mas antes de tudo isso acontecer, a forma como as pessoas se relacionavam com o próprio prazer já anunciava uma mudança. Sonhar e chegar ao orgasmo durante o sono querendo ou não, uma maneira bem individualista de sentir prazer, o que não tá errado, mas que muitas pessoas julgam como algo ruim quando passa, quando por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento ou sonha que tá transando com outra pessoa, sabe? Quando na verdade faz parte do imaginário, né? E não, nada daquilo é real. Falando sobre individualidade, sobre individualismo, foi algo que eu tratei bastante no último episódio que eu falei sobre a realidade fake, né? Como a gente vive numa realidade de mentira muitas vezes, esse individualismo ele tá muito mais presente na nossa geração do que nas outras que já passaram por esse planeta. A gente vive num momento na geração dos aplicativos e por mais que pareça fácil encontrar um sexo casual hoje em dia, é algo que na maioria dos casos começa no aplicativo e termina no aplicativo. Essa nova forma de se conectar com outras pessoas meio que obriga uma troca de mensagens vazias. Ela estimula o indivíduo a criar versões mais interessantes de si para se oferecer de maneira mais atraente ao mercado romântico. Estar por trás de uma tela encoraja as pessoas a falarem coisas que normalmente não seriam ditas em um date presencial. Então acaba que entre essa experiência virtual e a vivência real de fato com aquela pessoa existe um abismo enorme e que muitas vezes precisa ser conquistado. Por mais que seja algo fácil, como eu falei, não é algo simples. O que faz muitas vezes tudo isso se resumir na masturbação e nessa privação de se colocar nessas situações, independente do tesão, sabe? Estudos eles comprovam que os millennials, que é a geração nascida entre os anos 80 e 2000, eles estão transando menos. E é possível pensar nisso levando em consideração sobre como a gente lida com o nosso corpo frente a outras pessoas e como a gente recebe estímulos visuais que fazem a gente desacreditar do nosso poder de libido sexual, de atração, de ser uma pessoa sexy, sabe? A gente pode até levantar hipóteses sobre o que está causando esse ressecamento na vida sexual dos millennials. Basicamente, são altos níveis de ansiedade, uma cultura pop super hipersexualizada, a própria pornografia, um mar de expectativas pouco realistas sobre o sexo. Muito disso tem relação com o namoro online, sobre a banalização dos corpos, sobre o medo de perder o controle, o uso de antidepressivo. Tudo isso se resume numa bola de neve e de como a gente está entregue atualmente ao capitalismo, como a gente está vivendo para ter e não para ser, né? Enquanto o declínio do sexo pode ser uma manifestação de ansiedade de nós milênios, isso também pode ser um sinal de uma geração mais precavida. Apesar das visões mais liberais sobre o sexo, os milênios eles são mais propícios a usar camisinha e geralmente têm menos parceiros sexuais que as gerações anteriores, o que pode ser visto como um sinal de que os milênios são mais preocupados com a sua saúde sexual. Mas como eu sempre falo, toda regra existe uma exceção e a gente não pode generalizar. Lendo sobre os casos, sobre milênios, sobre
sobre toda essa questão sexual, eu encontrei um dado que diz que, segundo a ONU, por exemplo, na contramão do mundo, o Brasil tem um aumento de 21% de novos casos de AIDS em 8 anos. O que é bem complicado, levando em consideração que a gente muitas vezes fala sobre isso, sobre como a gente está tendo acesso à informação, e a gente esquece que muitas pessoas ainda passam por cima de alguns cuidados, algumas seguranças, simplesmente por nada, simplesmente por achar que ou vai ser melhor, ou é mais confortável. Confortável é relativo, né? O conforto, ele vem muito no momento que você tá com a pessoa e você se sente bem com ela. Sobre essa questão de HIV, futuramente eu penso em trazer um episódio aqui bem estruturado sobre isso, porque eu acho um assunto bem importante de ser abordado, e até antes da pandemia eu tinha planejado trazer um convidado para falar sobre, mas a gente vai ter que deixar isso mais pra frente, mas eu prometo que isso em algum momento vai acontecer. Enfim, toda essa questão de sexo e sobre nossos estímulos visuais não é algo que é culpa nossa, e ao mesmo tempo porque existe um problema muito grande da gente valorizar o sexo e tudo que vem com ele de uma forma muito pornográfica, podemos dizer assim. A gente tá meio que afundado numa era que pode se chamar na era do pós-tesão, que é uma época em que o sexo e o amor foram totalmente comercializados. E quando eu digo comercializados, não é porque você vai ganhar dinheiro com isso, mas porque em quase todas as vezes precisa de uma troca maior do que além da relação. Seja uma troca de corpo, né? Porque às vezes você tá querendo ter um corpo sarado para se relacionar com outra pessoa que queira ter um corpo sarado. Então nesse momento você está trocando o seu corpo por outro. Seja por uma conversa, sabe? Às vezes as pessoas se encontram e às vezes não querem transar também, querem só conversar. Existe uma pressão muito grande, né? Nessa nossa vida de meu Deus. É claro que algumas pessoas elas vão contra esses tempos de pós-tesão, né? E existe millennials e pessoas da geração Z, que são a próxima geração depois dos millennials, que tá totalmente tranquilo, são adeptos da transa casual e são devotos dos aplicativos de encontro, mas a gente precisa dizer que, se tratando de sexo, a maioria da geração ela tá mais pensando e falando sobre isso do que realmente fazendo. Então é algo que é legal a gente falar sempre sobre. O fato é que a gente, antes de qualquer coisa, precisa mais do que nunca olhar pra si. E quando eu digo olhar pra si, é olhar pro próprio corpo na frente do espelho e tentar entender como você se relaciona com ele publicamente e o que de fato te dá tesão, sabe? Quando e em que momento o que você sente tesão passou a ser um tabu pra você e se descobrir mesmo, se entender. Então é isso, gente. Nesse episódio eu quis falar um pouco sobre isso porque, né, a gente tá vivendo aí épocas de pandemia, quarentena, estamos mais isolados e, consequentemente, estamos talvez mais com os desejos sexuais mais aflorados. Se você gosta desse tipo de episódio, tem um episódio da minha primeira temporada, que é o episódio 3, que eu falo sobre sexualidade com um amigo meu chamado Luan Gonzatti. Esse episódio tá bem bom, por mais que ele seja bastante direcionado ao público gay, né? Ele é um episódio bem interessante, porque como é uma visão bem diferente, ao mesmo tempo comum, que nós gays enfrentamos na nossa construção de indivíduo. Então é isso, se você escutou até aqui, muito obrigado. Muito importante você me dar um feedback do que você tem achado dos episódios. A gente se vê na próxima semana. Um beijo do Garoto da Internet. Até o próximo episódio e tchau!